Nós passaremos agora ao momento da palavra. Convido o pastor Jorge para que esteja aqui e nós possamos continuar atento àquilo que o Senhor quer falar conosco esta noite. Amém? Graças a Deus. Querido, abra sua Bíblia. Você está com a Bíblia aí por perto, né? Marcos, capítulo 4. Eu quero conversar com você um pouquinho nessa passagem, muito interessante, muito pregada, muito falada, mas eu acho que tem tudo a ver, digamos assim, com os acontecimentos atuais. E vendo na televisão, na internet, confesso para os amados que eu tenho até fugido um pouquinho de assistir, que eu não tenho muita condição psicológica para essas coisas, né? Mas a gente vendo pela internet, pela televisão, né? E aí me veio ao coração essa passagem, eu queria meditar com você. Marcos capítulo 4, a partir do verso 35, Cris, por favor. Se você tiver um celular aí perto, um tablet, pode procurar aí na sua Bíblia. Isso, Cris, obrigado. Marcos 4, a partir do verso 35. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, queridos? Você pode fechar os seus olhos? Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos pelo privilégio de estar na tua casa mais uma noite. E agora, Senhor Deus, tendo a honra, o privilégio e a responsabilidade também, Senhor Deus, de ministrar a tua palavra, de meditar na tua palavra, de ouvirmos a tua voz. Fala conosco mais um pouquinho nessa noite, Senhor Deus. Fala até mesmo aquilo que a gente não quer ouvir. Mas fala, Senhor Deus, em nome de Jesus, que ao sairmos desse lugar, tenhamos a certeza que ouvimos não outra voz, senão a tua voz. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos. E todo o povo de Deus receba e diga amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Essa passagem, né, vendo tudo que tem acontecido aí em Petrópolis, que os irmãos também têm acompanhado, e aí me veio ao coração essa passagem. Na verdade, duas passagens me vieram ao coração. Essa aqui e a outra, que se não me engano está em Mateus capítulo 7, se eu não estou enganado, quando Jesus fala mais ou menos assim, né? Aquele homem, eu vou comparar o homem, mais ou menos assim que Jesus diz, né? Aquele que constrói a sua casa na rocha, né, é um homem prudente, que ouve a minha palavra e pratica. Eu vou comparar esse homem ao homem prudente, que construiu a sua casa na rocha. Vieram os ventos, veio a chuva e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, né? E depois o contrário também, ele fala a mesma coisa: aquele que ouve, mas não pratica, construiu na areia, veio o vento, veio a chuva, veio a enchente, que é tudo que a gente tem visto aí nos noticiários, né, na mídia, na internet, na televisão, enfim. Essa passagem e essa outra que a gente acabou de ler aqui também veio ao meu coração, porque aqui esses homens estavam passando exatamente por isso, enfrentando uma grande tempestade. E aí, queridos, meditando aqui um pouquinho nessa passagem, nesse trecho, a gente aprende algumas coisas aqui que são importantes para a minha vida e para a tua vida. Se nós também queremos prevalecer, vencer, suportar, passar, enfrentar, você vai usar a palavra que você quiser, né? As tempestades. Eu aprendo algumas coisas com esses homens aqui que são muito importantes. Eu queria dividir com você bem rapidinho, porque o verso 35, põe o 35 por favor, Cris, que ele começa dizendo assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes. Quem foi que disse isso aqui? Passemos para o outro lado. Quem foi que falou isso? Ou para a outra margem? Quem disse isso aqui? Jesus, né? E aí, queridos, meditando nisso aqui, eu aprendo que Jesus, de vez em quando, para não dizer sempre,
está nos convidando para nós passarmos para o outro lado. E meditando mais um pouquinho a fundo nesse passarmos para o outro lado, pelo menos no meu coração, Deus ministrou 3 coisas, pelas quais muitas vezes Jesus nos convida a passarmos para o outro lado. O primeiro deles, às vezes Jesus fala assim, olha, passa para o outro lado, porque muitas vezes o lugar onde nós estamos no momento já não é mais do agrado dele que estejamos ali. O nosso tempo naquele lugar já acabou. Então muitas vezes ele fala, olha só, você não tem mais o que fazer aí. É hora de passar para o outro lado. Esse é o primeiro. Segunda coisa que Deus ministrou no meu coração, quando Jesus fala, vamos passar para o outro lado, Jesus muitas vezes está nos convidando para vencermos os nossos desafios, os nossos obstáculos. A segunda coisa que Deus ministrou no meu coração, quando eu vejo Jesus falando para esses homens, vamos passar para o outro lado. Enfrentar os desafios que muitas vezes vêm sobre as nossas vidas, e alguns deles nos atemorizam, nos aterrorizam, não é assim? É a segunda coisa que eu aprendo. E a terceira coisa que eu aprendo aqui é como se Jesus estivesse dizendo o seguinte, olha só, vamos passar para o outro lado, vamos mudar de fase, vamos subir um nível. É igual videogame, não é assim? Você vai passando de fase, à medida que você vai passando de fase, o que vai acontecendo? Quem joga videogame aqui sabe do que eu estou falando, né? Cada fase que você vai passando vai ficando mais o quê? Mais difícil, mais complicado, não é assim? Muitas vezes na nossa vida é assim que acontece, muitas vezes na nossa vida espiritual também é assim que acontece. Né? Você pode parar e reparar na sua própria vida. Os desafios vão ficando cada vez maiores, não é assim que funciona? Os problemas vão ficando cada vez maiores, não é assim? E eu costumo dizer, queridos, que é assim que tem que acontecer, porque é sinal de que se os desafios estão crescendo, se as lutas estão crescendo, é sinal que você também está crescendo. Você está conseguindo compreender? Então a primeira coisa que eu aprendo aqui quando eu vejo Jesus falando para esses homens, vamos passar para o outro lado. Porque eu entendo, queridos, que passar para o outro lado é muitas vezes nos tirar da nossa zona de conforto. Sabe como é que é? Porque muitas vezes estamos em determinado lugar e quando as coisas estão confortáveis, até legaisinhas, tranquilas, geralmente o que acontece com a gente? Nós nos acomodamos, não é assim? E é necessário muitas vezes que Deus venha, o Espírito Santo, Jesus, enfim, venha e fala, olha só, está na hora de movimentar esse negócio aí. Não é assim? Está na hora de sair daí, está na hora de passar para o outro lado. Que outro lado, pastor? Não sei. De repente passar do lado daqueles que oram 5 minutos, para o lado daqueles que já estão orando 10. Olha que legal. De repente passar do lado, sair do lado daqueles que estão lendo um pouquinho a Bíblia, para o lado daqueles que estão lendo um pouquinho mais. De repente é sair do lado daqueles que estão lendo a Bíblia e orando e passar para o lado daqueles que já estão lendo a Bíblia, orando e jejuando. É passar para o outro lado, queridos. Muitas vezes é necessário. Amém? Muito obrigado, meu amado. Vamos seguir aqui porque eu aprendo outra coisa aqui muito interessante. Verso 36, Cris, põe aí para a gente, por favor. Que ele diz assim, e eles, despedindo a multidão ou deixando a multidão, aí aprenda aqui uma outra coisa muito legal. Quando Jesus fala, vamos passar para o outro lado, eles tiveram que deixar aquela galera que estava ali com eles, não é assim, queridos? Ah, mas deixa eu dizer uma coisa para você, muitas vezes é assim que funciona na minha vida e na tua vida. Quando Deus nos chama, muitas vezes, para passarmos para o outro lado, para subirmos um nível, para mudarmos de fase, para crescermos mais, na grande maioria das vezes, deixa eu dizer uma coisa para você, você vai ter que abandonar a multidão, sabe por quê? Porque na grande maioria das vezes, a maioria das pessoas querem continuar aonde estão. Na grande maioria das vezes, são poucos aqueles que querem passar para o outro lado. São poucos aqueles que querem crescer. São poucos aqueles que querem aumentar a sua intimidade com Deus. Então, muitas vezes, para você passar para o outro lado, em alguns casos vai ser necessário você abandonar, deixar de lado a multidão. Você está conseguindo compreender? E quando fala de deixar a multidão, queridos, é aquele famoso, todo mundo está fazendo. Sabe como é que é? Ah, pastor, eu não vou passar para o outro lado não, porque todo mundo que está aqui, ninguém quer passar. Ué, porque ninguém quer crescer, você também tem que querer ficar estagnado? Porque a multidão não quer aumentar sua comunhão com Deus, você também tem que se conformar com a comunhão que você está com Deus? Porque ninguém quer melhorar, progredir, crescer na sua vida espiritual, você também
vai se acomodar sem querer melhorar, sem querer crescer, sem querer progredir na sua vida espiritual? Você não precisa acompanhar a multidão. E muitas vezes, para passarmos para o outro lado, é necessário, o que a Bíblia diz aí? Despediram, abandonaram, deixaram quem? A multidão. Você está conseguindo compreender, queridos? Deixa a multidão. Ah, pastor, todo mundo está falando, deixa eles falarem. Pastor, todo mundo faz. Você já ouviu isso, não já ouviu? Assim. Todo mundo faz. Ué, mas porque todo mundo faz, você tem que fazer? Você está conseguindo entender, queridos? É isso que eu aprendo aqui. Vamos seguir aqui por causa do nosso horário, porque diz assim, verso 36 ainda. Deixando a multidão, o levaram consigo. Levaram quem, queridos? Fala para mim enquanto eu bebo uma aguinha aqui. Levaram quem? Pergunta de escola bíblica dominical. Alguém sabe? Deixando a multidão, o levaram consigo. Aqui está falando de quem? Levaram quem? Jesus. Sabe o que eu aprendo, queridos? Você quer vencer as tempestades que de vez em quando nos surpreendem na travessia? Você quer ser bem sucedido? Você quer chegar do outro lado? A salvo? Então precisa levar Jesus com você. Nesse casamento, Lucas, leva Jesus com você. Amém, Larissa? É assim que funciona. No ministério, leva Jesus com você. Na faculdade, alguns estão começando hoje, né? A faculdade, né? Tem que levar Jesus. Até porque, querido, deixa eu abrir um parênteses bem rapidinho aqui, porque eu conheço, que eu também já frequentei, né? Alguns. Ambientezinho complicado. Ambiente de faculdade. Complicado. Crente tem que estar muito firme. Muito firme. Amém? Fechando parênteses. Mas leva Jesus. Leva Jesus no casamento, leva Jesus no namoro, leva Jesus na faculdade, leva Jesus para o teu trabalho. Você vai ser bem sucedido. Leva Jesus para aquela sociedade, né? Senhor, é para fazer ou não é? Leva Jesus. É isso que eu aprendo aqui, ó. Deixaram a multidão, assim como estava, e levaram a Jesus no barco. Amém, queridos? Verso 37, olha o que diz, Cris, põe para a gente, por favor. E levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Olha o que está dizendo ali. Levantou-se um grande temporal. Queria dizer uma coisa para você. Muitas vezes é assim que acontece na minha vida e na tua vida. Está tudo bem, está tudo tranquilo, uma bênção. Vou usar os últimos acontecimentos, né? Quem é que daquelas pessoas que estavam ali em Petrópolis imaginavam que de repente viria aquela avalanche de lama com água, com tudo? É assim? E a gente até ouve eles falando na reportagem, né? Gente, foi uma coisa de repente. Não é assim? Meu amado, na minha vida, na tua vida, às vezes é assim que acontece. As tempestades nem sempre avisam quando vão chegar. Aliás, na maioria das vezes nem avisam. Chegam de repente. É uma febre que aparece de madrugada, do nada. É uma dor que ninguém sabe de onde veio. É o desemprego que de repente bate na nossa porta. É assim. É isso que eu aprendo aqui, queridos. De repente as tempestades vêm sobre as nossas vidas e nós precisamos aprender duas coisas com relação às tempestades. Primeiro, elas são reais. As tempestades existem. Elas são um fato. E a segunda coisa que você precisa aprender com relação às tempestades. Elas vêm sobre a vida de todos nós. Sem exceção. Porque muitas vezes a gente imagina, né, que se nós tivéssemos uma outra situação, uma outra condição, nós não passaríamos por tempestade. Vou dar um exemplo, né? A gente pensa assim, pô, se de repente eu tivesse uma condição financeira legal, eu estaria melhor. Não é assim, Pedrinho? A gente pensa isso, né? Se eu tivesse bem, se eu tivesse um cascalho maneiro, né, uma conta legal no banco, você certamente, muito provavelmente, não passaria por tempestades financeiras. Mas certamente passaria por outros tipos de tempestade, queridos. Você está conseguindo compreender? Tem um rapaz aí, um apresentador da Globo, eu sei que você conhece, eu não estou falando nada aqui que, né, não possa falar.
Tiago, só não lembro o sobrenome. Tiago Leifert, isso aí. É um cara que tem uma certa posição, com certeza absoluta tem uma boa condição financeira. Eu conheço um pouquinho da vida, dos parentes, dos pais, enfim, tem uma certa condição financeira. Só que ele tem uma filhinha que tem um problema na vista. Os irmãos conhecem a história. Não é assim? Os irmãos estão com medo de falar. Se eu balançar a cabeça, o pastor vê que eu vejo televisão. Querido, pode falar, porque lá em casa a gente assiste também. Não é 24 horas, mas eu tenho televisão na minha casa, eu ligo também, tá? Então, queridos, por que eu estou falando isso? Porque eu tenho certeza absoluta, porque eu vi a entrevista dele com a esposa. Eu tenho certeza absoluta que ele daria toda a fortuna dele para ver a cura dos olhos da filha dele. Então, ele não passa por tempestades na área financeira, mas está passando por uma outra tempestade muito maior. Você está conseguindo entender? Queridos, eu convivi com algumas pessoas no local onde eu trabalhei, pessoas com dinheiro, não era pouco dinheiro não, muito dinheiro. Pessoas que tinham casas no exterior e tudo. Helicóptero. 5 minutos conversando com eles, eu percebia, os camaradas tinham muito dinheiro, financeiramente falando. Mas vou usar uma expressão aqui só para você entender. Eram, literalmente, Edivaldo, miseráveis. Pobres. Teve um que foi lá falar comigo, ele falou assim, ele me chamava de Jorge, comprei 2 carros, caríssimos os carros. Comprei um para mim e um para minha esposa. Falei, que isso, né? Aí você pensa assim, isso é amor, né? Sabe o que ele falou para mim? Sabe por que ele comprou 2 carros? Para que a esposa não precise andar com ele no carro dele. Para que andem, cada um no seu, separados. Você está conseguindo compreender? Eu tenho certeza que na minha casa, eu tenho meu carro, se a Beth tivesse o dela, a gente ia negociar. Hoje nós vamos no meu e hoje nós vamos no teu. A gente nem ia ter essa história de um dia ela ir no dela e eu ir no meu. Sempre juntos. Você está conseguindo entender? Porque eu tenho prazer de estar junto da minha esposa. Prazer esse que ele não tinha mais. Você está conseguindo compreender? Então, amados, pastor, por que o senhor está falando isso? Para que você entenda que as tempestades, meu querido, ela vem sobre o pobre, sobre o rico, sobre o branco, sobre o preto, sobre o gordo, sobre o magro, sobre o camarada que tem muito conhecimento, vários diplomas, sobre aquele camarada que mal fez o ensino médio, elas vêm sobre todo mundo. Então, resta-nos estarmos preparados e sabermos como administrar, como lidar com elas. Porque ela pode bater na minha porta e na sua porta a qualquer hora, queridos. Eu não estou aqui trazendo uma palavra de desânimo, uma palavra de desgraça, nem de maldição. Muito pelo contrário, eu vim aqui para dizer para você que todas as vezes que você se deparar com uma tempestade, o teu Deus é contigo e vai te dar vitória. Porque foi assim que ele fez com esses homens aqui. Amém, igreja? Vamos seguir, porque tem mais coisa aqui. Verso 38, Cris, por favor, diz assim: e ele estava na popa dormindo. Quem estava dormindo aqui, queridos? Jesus. Só um momentinho. Olha para mim aqui. Os discípulos estavam ali passando por uma grande tempestade, sim ou não? E Jesus estava no barco dormindo. Eu às vezes lendo isso eu fico pensando assim, Jesus, quando chegar no céu eu vou perguntar para Jesus, você estava dormindo mesmo naquele dia? Só estava fingindo para ver qual era a dos meninos. Apesar que a Bíblia diz que eles despertaram Jesus, então eu creio que Jesus estava realmente dormindo, mas muitas vezes ele pode fazer isso para testar a nossa fé. Foi assim, Nilton? A gente estava conversando sobre isso agora há pouco. Mas, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Vamos ser sinceros. Não tem momentos na minha vida e na tua vida que nós passamos por determinadas situações que a impressão que nós temos é que Deus está literalmente dormindo? Como assim, pastor? Explica, eu vou explicar. Há situações que nós enfrentamos na nossa vida que nós temos a nítida impressão, Gustavo, que Deus, se está percebendo, está indiferente ao que está acontecendo com a gente. Não é assim? Olha só a pergunta dos discípulos. Senhor, porque em outras traduções, deixa eu ver como é que está ali. Ali está legal, do jeito que eu quero. Senhor, o Senhor não se... Finalzinho, qual é o verso que está ali? Depois do traço. Mestre, o Senhor não se importa. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. O diabo luta 24 horas para fazer você acreditar nisso.
que o teu Deus não se importa com você. Ele quer te convencer de que Deus não está vendo o que está acontecendo com você. Ou se está vendo, não está nem ligando. Mentira do diabo. Ele sabe exatamente o que está acontecendo com você. Ele se importa com você. Ele te ama. Ele continua cuidando de mim e de você. Será que quando ficamos doentes, é porque Deus deixou de cuidar da nossa saúde? Será que quando passamos por algum tipo de, vamos dizer assim, de dificuldade financeira ou coisa parecida, por alguma privação, é porque Ele deixou de ser o nosso Deus provedor? Será que é por isso? Não, claro que não. Pastor, então por que acontece, queridos? Aí eu ia ficar aqui falando 1 hora para a gente poder chegar a alguma conclusão e muito provavelmente não chegaríamos. Mas fato é, deixa eu dizer uma coisa para você, essa tempestade que você está enfrentando, Ele não está dormindo. Essa tempestade que você está enfrentando, Ele não está indiferente. Ele sabe exatamente, com detalhes, e vou dizer mais para você, sabe até melhor do que eu e você mesmo o que está acontecendo. Às vezes nem nós que estamos passando pela tempestade temos a visão exata do que realmente está acontecendo, mas Ele tem, porque Ele vê tudo, Ele sabe tudo. E Ele não está dormindo, porque a Bíblia diz que o Deus, o guarda de Israel, não dorme. O teu Deus não dorme. Aleluia. Os deuses lá daquela galera lá de Baal, pode até dormir, porque foi isso que Elias falou para eles, né? Eles começaram a se cortar e clamar. Elias falou, clama mais alto. De repente ele está viajando, quem sabe está dormindo. Porque eu não sei se o Deus deles dorme, mas uma coisa eu sei, o meu Deus e o teu Deus, esse não dorme. Esse está sempre alerta, atento, todos os momentos do que acontece comigo e com você. Aleluia. Isso é maravilhoso, Cris. Deixa eu adiantar aqui por causa do nosso horário. Verso 39, Cris, por favor. Olha o que diz o 39. Vou ler até ali no projetor para você ler comigo. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-se, fique quieto. E o vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Na minha tradução diz mais ou menos assim, ó. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele despertou. Agora, olha só que coisa interessante. Tempestade normalmente é uma coisa barulhenta, sim ou não? E a Bíblia diz que o mar estava batendo, tinha vento, chuva, muito provavelmente relâmpago. Nada disso acordou Jesus. Mas Jesus acordou quando os discípulos foram até ele e começaram a clamar, Senhor! Aí ele despertou. Vou fazer uma analogia aqui só para você entender. As que são mães aqui, sabem do que eu vou falar agora. Até aquelas mulheres, tem Sandra ali que tem duas, tem Michele, Rosângela também, né, Rosângela? Pode me ajudar. Queridos, mesmo que a gente tenha sono pesado, principalmente para as mamães, né? Para os papais nem tanto. Mas as mamães, mesmo que tenha sono pesado, quando tem uma criança, um recém-nascido dentro de casa, no bercinho, a criança, a mãe já acordou. Verdade, Sandra? Não é assim, Michele? É recém-nascido. Despertou. Não é assim? Queridos, a voz do filho desperta o pai. A voz do filho desperta. Aleluia. A tua voz desperta o teu Deus, meu amado. Quando você ora, desperta. Ele fica atento. A mãe assim está dormindo, de repente a criança toda, a mãe fica atenta. Com Deus é assim. Aleluia. Ele fica atento, inclina os ouvidos. E quando você não tem nem condições de falar, a Bíblia diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso é fantástico. É isso que eu aprendo aqui, queridos. E olha só o que aconteceu. A Bíblia diz que ele despertou. Legal. Só que continuou o quê? Chovendo, ventando, água entrando no barco. Não é assim? Despertou. E aí depois ele foi, repreendeu o mar, repreendeu o vento. Não é assim? Uma coisa de cada vez.
eu dizer uma coisa para você? Às vezes é assim que Deus faz na nossa vida. A gente gostaria que Ele fizesse tudo junto, né? Fizesse um combo. Não é assim? Mas nem sempre é assim que funciona. Às vezes Ele vai fazendo devagarzinho, aos pouquinhos. Uma coisa de cada vez. Tratamento de Deus comigo e com você, querido. E a Bíblia diz que Ele despertou, repreendeu o mar, repreendeu o vento. Ali diz assim, e ficou tudo calminho. Na minha tradução diz, e fez-se uma grande bonança. Uma imensa tempestade se transformou numa grande bonança. Tudo porque Ele deu uma ordem. Ele liberou uma palavra. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Nessa noite, você que está nos assistindo também pela transmissão, Ele pode liberar do céu uma palavra. E muda tudo. A tempestade se transforma em bonança. A tristeza se transforma em alegria. O choro se transforma em sorriso. A derrota se transforma em vitória. O câncer se transforma em cura. O desemprego se transforma em 3 opções para você escolher onde é que você quer trabalhar. É o mesmo, queridos. É que muitas vezes nós achamos que esse Deus aqui era um e o Deus que servimos hoje é outro. É o mesmo. Aleluia. Que pode mandar uma ordem hoje para essa situação que você está enfrentando aí já há algum tempo e mudar tudo. Pode ser hoje, querido, o dia da tua bênção. Pode ser hoje o dia da tua vitória. Aleluia. Eu creio. Vamos continuar para a gente encerrar, porque eu não quero passar do meu horário. Não sei se o louvor vai cantar. O louvor vai cantar mais alguma? Vai não? Por que vocês cantassem umazinha, rapaz? Se tiver alguma aí, pode vir, que a gente vai cantar já já. Vai pensando aí. Vou dar 5 minutos para você pensar. Só pastor, olha. Glória a Deus. Vamos lá, queridos. No verso 40 diz assim. Olha só o verso 40. Então Jesus lhes perguntou. Agora olha para mim aqui, queridos. Olha como é que está ali. Por que vocês são tão o quê? Como é que está escrito ali? Medrosos. Na minha tradução está tímido. Na minha tradução está um pouquinho mais chique, né? Tímidos. Ali está medrosos. E depois ele pergunta de novo. Faz outra pergunta. Como é que ainda não tem fé? Na verdade, queridos, eu vou ajudar você. Sabe o que Jesus perguntou aqui? Na verdade, Jesus não perguntou assim, vocês ainda não têm fé? Não foi isso que Jesus perguntou, na verdade, não. Sabe o que Jesus estava perguntando? Jesus perguntou o seguinte, onde é que está a fé de vocês? Cadê a fé de vocês? Sabe por quê, queridos? Eu tenho certeza absoluta. Olha só, esses camaradas que estavam aqui no barco com Jesus, eram homens que tinham intimidade com Jesus, andavam com ele. Tudo fechamento de Jesus. Se você, antes desse evento, perguntasse a qualquer um deles, chamasse eles, Pedro, chega aí, Pedro. Faz a pergunta. Tu confia no mestre? Pedro, do jeito que era sanguíneo, né? A pergunta é essa, rapaz. Tá ficando maluco? Somos assim com Jesus, ó. Ando com ele, como é que eu não vou confiar? Não é assim? Só que esses mesmos que falaram com tanta certeza o que falariam, com tanta convicção, no meio da tempestade se desesperaram. Porque eles ficaram desesperados, queridos. E foram lá e não acordaram Jesus com educação, não, sabe? Mestre. Foi assim? Sacudiram, mestre, nós vamos morrer, o senhor não está vendo o que está acontecendo? Foi mais ou menos assim. Deve ter dado um susto em Jesus. Aí Jesus levanta, acorda e pergunta para eles, vem cá. Vocês vão ficar medrosos assim até quando? Cadê a fé de vocês? Queridos, guarda uma coisa. Fé teórica não vale de nada. O que é isso, pastor? Aquela fé que você fala que tem. Eu tenho fé. Falei, né? Agora, como é que você prova quando tem fé? Para isso, Deus tem que permitir que você passe por circunstâncias para colocar a tua fé em prática. Você está conseguindo compreender? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como é que está a tua fé nessa noite? Às vezes, queridos, todos nós, ficamos com a nossa fé meio abalada.
lá em Petrópolis, será que não tem irmãos nossos lá que perderam tudo? Será que não tem igrejas lá que foram invadidas e tomadas pela água, pela lama? Aí vou usar aqui um quadro só para você entender, né? Como é que fica o coração de um pastor que chega na igreja dele e vê tudo sujo de lama, Sandra? A lama tomou conta de tudo. Os instrumentos, os bancos, tudo que muitas vezes eles levaram anos para construir. Como é que fica o coração de um cristão quando volta no lugar onde era a casa dele? Sandra sabe muito bem do que eu estou falando aqui. E você só vê um monte de terra. Queridos, vamos ser sinceros comigo, com a gente e com Deus. Isso abala ou não abala a nossa fé? É isso que Jesus estava falando ali, queridos. É isso que Jesus estava falando. Ele entende que nós somos humanos. Que a nossa fé muitas vezes se abala. Que a dúvida muitas vezes tenta tomar conta do nosso coração. Que o medo muitas vezes tenta nos dominar. Por isso que ele falou ali nessa tradução. Por que vocês estão com tanto medo? Jesus estava dizendo mais ou menos o seguinte: eu estou aqui. Porque a circunstância na nossa vida, que a nítida impressão que a gente tem é que nós estamos sozinhos. E nós precisamos ouvir a voz dele falando assim: ei, eu estou aqui. Me lembro alguns dias atrás, algum tempo atrás, eu já contei essa experiência aqui para os irmãos. Estava passando uma situação muito complicada. Eu fui resolver um problema na rua, não lembro o que foi. Minto. Fui levar o Vitor na escola. E aí a cabeça 1000 por hora, com um problema, com as coisas para resolver, sem saber como fazer. Aí deixei o Vitor na escola e não vim nem pelo caminho que eu costumo vir sempre. Dei uma volta maior, até para andar um pouquinho mais, sabe? Para dar uma refrigerada, sabe? E estava andando assim, meio cabisbaixo. Aí veio um rapaz, com a roupa de uma empresa, essas empresas terceirizadas. Ele veio na minha direção, andando rápido, sabe? Eu até me assustei um pouquinho, aí eu parei. Ele veio na minha direção, ele parou perto de mim. Pegou minha mão, Rosângela, e falou assim: a paz do Senhor, pastor. E ficou me olhando, Sandra. Eu olhando para aquele rapaz, ele me olhando, ele virou para mim e falou assim: você não me conhece não, né? E eu meio sem graça, porque minha esposa sabe que eu sou mestre nisso, em passar vergonha, que eu sou péssimo fisionomista. Aí eu virei para ele e falei assim: me perdoa, meu filho, mas eu não estou conhecendo você, não. Ele virou para mim e falou assim: eu também não conheço o senhor, não. Mas o meu Deus e o teu Deus conhece o senhor. E foi embora. Naquela hora eu ouvi a voz de Deus dizendo: eu estou contigo, cara. Você não está sozinho. Você precisa entender que nesse barco aí, está balançando, eu sei que está. Está até entrando água. Mas ele não vai afundar, não. Porque Jesus está dentro dele. Jesus está no teu barco, querido. Ele está no teu barco. E nessa noite ele está dando uma ordem para esse vento. Nessa noite ele está dando uma ordem para essa tempestade aí, ó, vai passar. Porque quando ele fala, tem que acontecer. O vento não pôde teimar com ele. O mar não pôde insistir. Teve que parar. Porque quando ele ordena, queridos, tem que acontecer. Porque ele manda em tudo. E aí a Bíblia diz que depois que ele acalmou o vento, os discípulos ficaram um olhando para o outro, assim, os apóstolos, né? Um perguntando para o outro: cara, o que aconteceu aqui? E aí fizeram uma pergunta muito legal, né? Que é o versículo, acho que 41, né, Cris? Põe por favor para mim aí, isso mesmo. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: olha a pergunta, quem é este? Que até o vento e o mar obedecem.
até aquele momento, aqueles homens conheciam Jesus superficialmente. Ainda não sabiam o que Jesus era realmente capaz de fazer. Quem sabe, queridos? Deus está permitindo essa tempestade na tua vida para que você o conheça verdadeiramente. Para que você saiba verdadeiramente do que Ele é capaz de fazer. Porque com certeza quando passamos por uma tempestade, nós nunca saímos do outro lado do mesmo jeito. Com certeza absoluta, esses homens saíram dessa tempestade transformados. Transformados. Porque agora eles conheciam não só o mestre que ensinava, não só o mestre que falava coisas bonitas, não só o mestre que até curava alguns, mas agora eles conheciam o Jesus que dava ordem até para o mar, para o vento, para a natureza. Aleluia. Essa tempestade, Ele está permitindo para que você o conheça melhor. Fique em pé comigo, queridos, que eu quero orar pela sua vida, que os meninos vão cantar, né? Eles vão encerrar, vão fazer o pós-lúdio, mas eu quero orar por você. Essa tempestade não vai te destruir. Você deve estar falando assim: pastor, o senhor está falando isso porque o senhor não sabe o que eu estou passando lá em casa, pastor. Eu não sei não. Mas Jesus sabe. Pastor, o senhor não sabe a tempestade que eu estou enfrentando no meu trabalho, pastor. Eu não sei não. Mas Jesus sabe. Pastor, o senhor não sabe a luta que eu estou passando no meu ministério, pastor. Eu não sei, mas Jesus sabe. E Ele tem vitória para a tua vida. Eu quero orar por você. Se você está precisando de uma intervenção de Deus, para aqueles que estão precisando mesmo, se você está precisando de uma intervenção de Deus nessa tempestade, eu queria que você levantasse a sua mão, que eu quero orar por você, para que Deus te dê vitória. Esse vento vai acalmar. Toma posse nessa noite em nome de Jesus. Não estou brincando com o teu sentimento não, querido, mas é o que eu creio, porque Ele não colocou essa palavra no meu coração por acaso. Esse vento vai passar, esse mar vai se acalmar, e vai se fazer grande bonança, como diz a palavra. Vai ficar tudo calminho. Aleluia. Depois do desespero de quase ver o barco afundando, você vai deitar e vai dormir. Aleluia. Aleluia. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Eu agora abençoo os teus filhos em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, porque há tempestades que verdadeiramente nos assustam. Há tempestades, Senhor Deus, que nós ficamos olhando e nós chegamos à conclusão de o quanto nós somos limitados, o quanto nós somos pequenos, Senhor. Ainda bem que nós não confiamos em nós mesmos, Senhor. Nós confiamos em Ti, que não tem limites o Teu poder. Nós confiamos em Ti, que és um Deus grande. Aleluia. Nós confiamos em Ti, que pode todas as coisas. Por isso, Pai, em nome de Jesus, dá uma ordem nessa hora. Dá uma ordem para esse vento acalmar na vida do Teu filho e da Tua filha, Senhor. Dá uma ordem para essas ondas cessarem. Dá uma ordem, Senhor Deus, para parar essa chuva, esses relâmpagos, esses trovões. E faz na vida dos Teus filhos grande bonança, para a glória do Teu nome, Senhor. É em nome de Jesus que nós tomamos posse dessa bonança nessa noite. E já te agradecemos. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Faz assim com a sua mão, que eu quero te abençoar nessa noite. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos aqueles que já venceram a tempestade e que pela fé já estão desfrutando da bonança, desde agora e para todo sempre.
Que todos nós recebamos e digamos: Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém, queridos? Você que está aqui conosco, você que nos acompanhou pela transmissão, Deus abençoe a sua vida, te dê uma noite de quarta-feira abençoada e um restante de semana maravilhoso. E não esqueçam, última semana de fevereiro, nossa segunda semana de avivamento. Deus tem bênção para a tua casa, para a tua família, em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar ao Senhor, queridos. Aleluia. Que nós possamos sair daqui com essa palavra. O Pai ouve a voz do seu Filho. Continue buscando. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia.